Bom, Titio Verhoeven aí segue incansável nos altos dos seus 80 e poucos anos, segue fazendo filmes afrontosos aí com temas delicados, representações que nem sempre vão agradar a todos, mas está aí, depois de L, Benedetta. Benedetta conta a história real de uma freira noviça do século XVII que entra em um convento italiano e teve um caso de amor lésbico com outra freira. Nossa, Nathan, eu lembro quando L saiu aqui no Brasil, né? A gente assistiu na Mostra Internacional de São Paulo e foi, assim, uma loucura, assim. Foi aquele filme que gerou várias discussões, rolou várias tretas na mesa do bar. Anos se passaram e aí ele veio de novo aí com Benedetta. No Festival de Cannes a gente já começou a ver várias notícias, que teve gente que achou o filme uma grande afronta, começou a odiar o filme. Em Nova York teve protesto aí do pessoal aí católico, então assim, já é um filme bastante acalorado. Eu tenho que admitir que eu esperava que ele fosse até mais afrontoso do que ele é. Algumas pessoas pode ser que se ofendam com esse filme pela abordagem com que ele trata do religioso, com que ele trata da fé, quando ele trata do sagrado. Mas a arte, ela tem esse papel também de causar incômodos, de causar discussões, de causar revolta. E eu acho que todas as pessoas também têm o direito de se revoltar com isso também e se expressar através do filme. Então aí, acalmem-se se você aí se sentir ofendido ou algo do tipo. Pode dialogar com a gente, pode discutir. É só trazer seu comentário aí no vídeo e a gente conversa, tá bom? Mas eu quero saber sua opinião, né? Como a gente já começa aqui, como tradição aqui no canal, eu te pergunto. E aí, o que você achou? Você gostou ou não do filme? Então, cara, tem coisas que eu acho interessantes aqui no filme, mas eu também não morro de amores. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que, apesar da gente trazer essa sinopse aí, falando da história real de Benedetta Carlini, a gente vai passar longe da biografia dela. A ideia não é ver quão bem adaptado foi, mas sim como ele articula aqui com os debates do filme. E eu acho que de antemão o que chama mais atenção ali pra mim no filme é que você vê que ele tem essa verve ali de filme B, tem várias cenas até um pouco meio camp, assim, né, com os efeitos especiais meio exagerados, umas relações meio artificiais entre os personagens. Você tem bastante violência, sangue, religiosidade, essa relação lésbica das personagens, tabu. E isso tudo é caldo para um subgênero ali nos anos 70, especialmente na Itália, mas que também teve ali os seus braços, desdobramentos no Japão, Estados Unidos, Reino Unido e até meio influência aqui no Brasil, que foi o Nunsploitation, que junta aí duas palavras, né? O Nun de freira com exploitation, esses filmes mais explícitos. E foi uma corrente de filmes baratos que fez muito sucesso e que continua rendendo frutos até hoje, como é o caso de Benedetta aqui. Eu acho que como o filme acaba compartilhando bastante da abordagem que era feito ali na época, vai ser inevitável a gente fazer comparações aqui com o que foi produzido. E vale dizer aqui que o simples fato da gente ter uma freira no filme, por exemplo, Mudança de Hábito ali com a Whoopi Goldberg, não faz o filme Nunsploitation, né? A ideia é que a gente tem esses personagens ali num convento, meio que expondo comportamentos escandalosos e também mostrando ali as fantasias dessas freiras ali meio safadinhas, entre aspas. E acima disso tudo, eu acho que a relação que passa por alguns dos filmes ali do Nunsploitation, que acaba sendo aqui também bastante central no Benedetta, é a relação de sexo e poder, que são duas palavrinhas bastante importantes para a análise que a gente vai fazer aqui hoje, porque em poucas palavras aqui pra gente começar o vídeo, você vê ali que a igreja, né, como instituição, pode ser bastante promíscua. Você vê que essa fé é negociada por dinheiro, você vê que os poderosos definem os rumos da fé e não a fé por si só. Você vê que alguns personagens têm uma adoração que praticamente vira desejo ali por Jesus. Então o que era discutido lá atrás também tá aqui. Algumas dessas coisas são modernizadas e a gente vai debater tudo isso. E antes de passar aqui pro Éder, eu só queria dizer que esse é um tema bastante caro pra mim. Eu tava assistindo recentemente vários desses filmes na Nunsploitation, até tinha pensado em fazer um vídeo, então se vocês quiserem um vídeo disso no futuro, acho que tem bastante debates legais, aí, textos acadêmicos interessantes sobre o assunto, comenta aí embaixo. Boa, Nathan. Então, olha, vamos lá. Eu acho que a gente parte de dois pontos de vista distintos aqui, né? Porque até então, até pouco tempo atrás, eu não conhecia esse subgênero. O meu repertório vai ser basicamente, assim, baseando-se no filme que eu assisti. Um pouco do estilo que o Paul Verhoeven coloca aí nos filmes dele, na filmografia dele. Bom, você tinha falado aí de duas palavrinhas, né? Que o filme ele traz muita questão do sexo e do poder. Eu colocaria uma terceira palavra que é a fé. Uma fé cega, uma fé tão intensa que leva essa personagem, né, a Benedetta, a cometer atos extremos. E aí, ao longo do filme, a gente não consegue entender se de fato aquilo foram milagres ou se de fato ela foi levada tão cegamente a uma fé que ela acabou cometendo esses atos e ela não se deu conta de que aquilo aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Porque em boa parte do filme, quando esses milagres acontecem, a câmera nunca está mostrando exatamente o ato em si.
E a gente acaba sabendo desses milagres através do relato de outras freiras. Algumas delas se incomodam muito porque não conseguem acreditar que aquela fé tão intensa ela é real. Parece que é quase que ela está fazendo um teatro para também conseguir o poder ali dentro daquele convento. Então elas começam a questionar muito ela. Será que de fato aquilo aconteceu? Aquilo é uma farsa? E essas outras freiras, elas acabam desconfiando muito da fé da Benedetta, porque parece que elas mesmas não conseguem atingir, não conseguem acreditar da mesma forma que ela acredita. A própria madre superior ali do convento, as relações que ela cria, né, com a igreja, com o religioso, é muito através do lado financeiro. Ela sempre está pensando em quais relações ela pode fazer para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais riquezas. Então, é muito uma relação material do que em si uma relação transcendental, uma relação ali com o sagrado, com o religioso. Uma outra coisa também é que, além de ele criar essa dubiedade nas próprias freiras, né, nas próprias personagens, cria no espectador que está assistindo também. Porque ela é uma personagem que você não consegue decifrar. Em algum momento você acha que ela está sendo extremamente maliciosa, em outro momento você acha que ela está sendo muito gananciosa, mas em outro também você acredita na fé dela, porque parece que é uma fé tão pura ali, uma fé tão intensa, como eu havia dito anteriormente, que você se questiona. Será que isso aconteceu ou não? E o filme ele vai criando situações cada vez mais surreais, até um cometa, né, que aparece ali ao longo do filme, que você não sabe se aquilo tem relação com os atos que ela cometeu dentro do convento. Se aquilo de fato era prenúncio de algo que estava por vir. De certa forma, a própria fé da Benedetta acaba pondo em xeque a fé dessas outras irmãs, né? Porque elas começam a questionar, bom, eu não sou tão intensa, eu não tenho essa relação tão profunda que ela diz ter com Deus. Será que eu tô errado? Será que a minha fé tá errada? Então você vê que todas essas personagens não têm uma relação muito definitiva ali do que elas acham como correto por fé. E eu acho que essa dubiedade acaba fortalecendo isso que a gente chama de mistério da fé, né? Pode ser pros dois caminhos, pode ser um milagre, pode não ser, mas talvez se a pessoa crê o suficiente, isso basta, né? E eu acho que essa dubiedade também vai estar impregnada nesses outros dois grandes temas que eu mencionei aqui. O primeiro deles que eu queria trazer é a questão do sexo. E mais uma vez, né, eu vou trazer ecos aí do Nunsploitation, mas eu sempre vou estar falando aqui do filme, porque, como eu disse, acaba que tem várias pontes, o Éder inclusive pode me ajudando aqui a fincar o pé mais nesse filme, caso estiver fugindo demais. Então existe uma dubiedade muito forte ali no sexo, porque, obviamente, isso é proibido para freiras, mas também várias delas chegam ali pro convento justamente porque foram abusadas por parentes, namorados, e aí quando chegam ali naquele espaço, elas encontram uma certa forma de emancipação, porque se tudo é muito censurado, se elas meio que devotam a vida delas pro bem público, se elas sofreram tanto, no sexo elas podem ter uma intimidade, elas podem se relacionar com o mais íntimo, né, que elas têm. Então você vai ver que ali a protagonista vai se masturbar, vai transar, como uma forma talvez de fugir a toda essa opressão ali que está à volta. Você vê que talvez por essa emancipação que ela consegue ali com o sexo, ela vai perdendo outros filtros e acaba expondo, por exemplo, uma dimensão de verdade que é escondida ali nas relações dentro da igreja, né? Você vê que tem muita coisa obscura, muita negociata por baixo dos panos. Existem muitos abusos que são cometidos ali. Ela é mais imponente, vai falando tudo, não tá nem aí pra nada. Ela como se fosse guiada pela voz de Deus para dizer o que é certo. E aliás, a própria relação ali que ela tem com Jesus sexual, né, num campo mais simbólico da coisa, tem bastante dubiedades. Ela se autodenomina o filme inteiro como noiva dele. A impressão que eu tenho é que talvez por ela ter essa relação mais íntima ali com o que seria talvez a imagem mais forte ali da religião, ela tem um acesso, ela tem uma comunicação muito mais privilegiada com esse divino. Por isso que acaba que os milagres transcorrem ali depois de várias dessas cenas muito libidinosas. Que é uma coisa que a gente vê ali no final do filme, que a Madre Superior admite no final que ela nunca teve essa conexão que a Benedetta teve, né? Talvez ela, por ser tão fria na relação que ela tem ali com a religiosidade, ela acabou perdendo essa coisa transcendental que o Éder estava comentando até então. E o transcendental aqui no filme se conecta através muito fortemente do sexo. Só que, aí, mais uma vez, a dubiedade. Ainda que ela tenha essa relação ali que é propositiva, traz benefícios dentro ali da religião para ela, é também de muito abuso, de muita dor, né? O tempo inteiro ela fala assim, minha conexão com Deus também passa pela dor. Se eu mostrar que eu estou sofrendo mais, eu estou mais próximo dele. Até que vários desses momentos de sexo que ela tem ali com Jesus, algumas coisas com cordas, com cobras. Então, de certa forma, é o preço que ela tem que pagar. E ainda assim ela gosta disso, né? Então, como eu disse, né? Você tem verdade, sacrilégio, sagrado e abuso. E eu acho que essa contradição de coisas ali não poderia cair melhor do que nas mãos do Verhoeven, que é conhecido por trazer sistemas que deixam a gente bastante desconfortável. A gente pode pegar ali, por exemplo, o Ellie, que a gente estava falando até então, né? Que tem essa personagem que tem a síndrome de Estocolmo, né? Que é o tempo inteiro abusada no filme, mas que, de certa
certa forma, encontra um prazer nisso tudo. Eu acho que a relação que essa personagem tem ali com Deus, com a fé, e até mesmo com as outras personagens ali ao redor, passa muito por essa coisa dela sentir dor o tempo inteiro, dela sentir prazer o tempo inteiro, e por isso incomodar muitas outras pessoas, porque ela tá completamente plena com as duas coisas. E dialogando com o que você acabou de dizer, ao mesmo tempo que ela se apaixona pela perfeição, segundo a Igreja Católica, né, Jesus Cristo, ela tem com essa mulher que representa os desejos mundanos. Então são dois extremos dos desejos que ela tem. E ambos são proibidos, de certa forma, porque ela nunca fala de verdade quais são os desejos que ela tem por Jesus e como ela dialoga com ele nas suas visões. Algo que eu pensei muito também é nessa progressão da personagem da Benedetta. Porque no começo do filme ali você percebe, né, que ela segue muitas regras do convento, que ela é bastante comedida. E a partir do momento em que essa outra moça chega, que ela vai descobrindo os prazeres do sexo, que ela vai descobrindo os orgasmos, ela vai ficando cada vez mais imponente. Ela vê o sagrado de outra forma, ela se impõe mais, ela começa a colocar mais o ponto de vista dela, a fé dela começa a ficar cada vez mais intensa, ela começa a ganhar mais espaço dentro do convento. Bom, agora eu vou entrar aqui num pequeno spoiler, então se você é sensível a spoilers, é só pular pro tempo indicado aqui. É que eu só queria concluir o raciocínio e dar um exemplo de como eu vejo, né, esse sagrado e essa fé se unindo. Tem uma estátua que é dada ali pra Benedetta quando ela é criança, que basicamente é um símbolo de fé para ela. As freiras acabam guardando. Em um determinado momento do filme, a freira, né, que tem um caso ali com ela, acaba achando aquela peça religiosa e ela transforma aquela peça religiosa numa peça sexual. E em um determinado momento, a Benedetta utiliza essa peça e ela consegue chegar ali a um orgasmo, ou seja, ela ressignifica aquele objeto. E, de certa forma, é ela se conectando cada vez mais com o religioso, porque ela literalmente, né, introduz aquele objeto dentro dela e ela ali tem um grande orgasmo. Então, acho que essa cena sintetiza muito bem isso que eu havia dito anteriormente. E quando você analisa, né, todas essas relações que ela tem com o feminino, ou seja, essa imagem, né, da Virgem Maria que ela introduz dentro dela, essa relação que ela tem com a outra freira, que ela acaba descobrindo ali os desejos sexuais, é sempre uma relação de prazer. Agora, quando ela tem uma relação com o masculino, ou seja, com o Jesus Cristo, você vê que é uma relação de dor, é uma relação de feridas, né? Uma relação que machuca muito ela. Tem uma cena também, outra cena, que eu acredito que seja bastante polêmica, né? Que Jesus está crucificado, né? E ela fica nua, Jesus também está nu, e ela se une a ele, e ela faz os machucados na mão. É uma cena em que parece que o prazer e a dor estão ligados, porque começam a aparecer esses machucados nela, começam a aparecer essas feridas que ao mesmo tempo acabam santificando ela, né? É o ápice da fé dela. E eu acho que isso já puxa para outra relação de dubiedade, né, que eu tava falando. Primeiro o sexo, agora o poder, né? Partindo aí exatamente dessa relação que ela tem com Jesus, né? A gente falou que ela é muito devota, mas também é uma coisa que ela teme o tempo inteiro, né? Seja por esses abusos que a gente já comentou anteriormente, mas se a gente for ver ali no decorrer do filme, você vê que em vários momentos ela é possuída, né? De que forma a gente teria mais controle, mais poder do que ela entregar o corpo a ele, né? Ele ter o poder sobre esse corpo. As próprias marcas, os estigmas, né, que o Éder comentou também, são outras formas ali de mostrar o controle sobre o corpo da Benedetta. Por outro lado, você vê que a Benedetta também exerce poder sobre as outras mulheres ali do convento, né, de forma mais óbvia com essa moça que chega ali, a Bartolomé, e ela compra, né, a entrada dela, então meio que ela decide o que ela vai fazer, se vai transar, se vai abusar. Então você vê que é uma competição o tempo inteiro ali para ver quem lidera aquele convento e quem demonstra a maior devoção a Jesus, né? Você vê que é uma coisa que, por um lado, é uma submissão, tem que mostrar mais dor, por outro, tem que se impor. Então você vê que, como eu disse, o sexo antes não era, e o poder também não é um fator aqui absoluto. Só que pra mim o problema do filme entra quando a gente alinha ali sexo e poder, porque você vê como essa relação se estabelece de forma muito óbvia ali, dos homens sobre as mulheres, né? Então, o tempo inteiro que eles querem demonstrar, marcar o poder que eles têm sobre elas, eles vão lá e estupram elas, eles vão lá e abusam com objetos ali sexuais. Só que eu acho que isso não acontece também para como a Benedetta e outras personagens femininas vão atuar ali no filme, né? Você vê que até existe um momento que a Benedetta ali vai meio que lavar as pernas desse abade que abusou ali de outras moças e tem um caráter meio sexual, ela tá meio que em cima ali no jogo, que você vê ali essa relação do sexo ali jogado junto com o poder, mas fora ali a relação que a Benedetta tem com a Bartolomé, que eu acho que é a coisa mais óbvia, como eu disse, por conta dessa relação de compra que ela tinha. E as mais interessantes até que eu acho que são ali com Jesus, você vê pouco dela exercendo o sexo sobre outras personagens ali pra chegar ao ponto que ela quer. E aí eu vou ser até ousado e dizer, como o Éder falou lá na frente, que eu acho que é um filme até pouco ousado, né? Porque a gente vê
pouco sexo no filme, a gente vê pouco assassinato, a gente vê pouca bruxaria, a gente vê pouco dessa intensidade que essas outras irmãs ali reclamam, de como a Benedetta vai se impor sobre as outras personagens, né? Eu acho que, na real, o que acontece é que muito dos jogos de poder que são estabelecidos vão muito mais por uma via de discussões palacianas do que, de fato, por essa questão do sexo. E aí eu acho que essa questão do abuso no filme acaba ficando um pouco desnivelado, né? Porque a gente vê essas mulheres ali que são torturadas, abusadas, em cenas bastante fortes, né? Bastante gráficas, de bastante desespero. Só que elas, pela via contrária, não exercem essa coisa extrema, essa coisa explícita, que a gente já viu em vários outros filmes de Nunsploitation no passado, né? Elas tomando o poder, elas ali cometendo certos atos, elas ali tendo um papel mais ativo nos abusos, ou de forma até mais gráfica, né? Como a gente vê pelo lado dos homens. Então, se o vídeo inteiro aqui a gente estava falando que achava bacana que existe essa dubiedade, que existem coisas bastante opostas ali numa mesma personagem, numa mesma situação, no Choque isso não acontece. Eu acho que fica bastante desbalanceado para um lado. E eu acho que isso é um problema de representação ali que a gente tem no filme. Natan, eu concordo inteiramente com você, e tem duas cenas que eu acho assim que são pesadas e que eu fico me perguntando qual é a função delas, além de querer chocar o espectador. Então, se você é um pouco sensível, talvez ali são cenas que te marquem um pouco. A primeira delas é que eles capturam ali a amante da Benedetta e eles utilizam um instrumento de tortura ali, introduzem na vagina dela. E o segundo momento é quando eles cortam, Jesus ali vai lá e corta o peito da Benedetta. Eu fiquei sem entender muito bem. Então acho que são cenas ali que ele coloca um tempo inteiro para querer chocar, para querer meio que de denúncia ali sobre esse sistema opressor, mas que no final das contas eu acho que não tem ali um fim muito narrativo, não agrega muito ao filme. Não, exatamente, Éder. Eu acho que quando eu tava falando o que eu disse antes, se me referia justamente a essas duas cenas, especialmente ali a essa primeira ali com a Bartolomé. Caminhando aqui pro final, né, eu vou entrar aqui no território completo de spoiler, então pula pro tempo indicado mais uma vez aqui embaixo. Eu acho que conforme a gente chega ali pro final e a gente tem ali meio que um levante popular, né, você vê uma vontade ali de derrubar essa instituição que tem ali os seus problemas, eu acho que o filme vai perdendo muito da força que a gente tinha até então. A gente estava discutindo todas essas relações meio palacianas dentro do convento ali, essas coisas mais íntimas ali das relações desses poucos personagens. E aí quando a gente vai pra fora e tem todo esse povo ali gerando aquela revolta, eu acho que a gente perde esse íntimo. Acho que a gente poderia abordar, a gente poderia ter essa revolução ali, talvez através do sexo ali relacionado com o sagrado que a gente estava falando o tempo inteiro, né? Acho que quando a gente vai pra fora, a gente foge ali do escopo que a gente estava discutindo no filme até então. E é curioso, assim, porque eu tava até lembrando de um outro filme que a gente fez vídeo aqui no canal, tá aqui na cartelinha, que apesar de eu não ser muito fã de como ele resolve esteticamente, eu acho que o Benedetta ele se aproveitaria muito se ele pegasse as relações que são estabelecidas ali, que é A Favorita, do Yorgos Lanthimos. Você vê que tem mais uma vez essas relações palacianas, esses jogos de status, de interesse, mas eu acho que tudo ali é resolvido através do sexo, com essa personagem que chega e meio que disponibiliza tantos homens, a rainha, a outra ali que estava tentando chegar ao poder, e isso vai meio que ditando a forma como elas chegam ali, o que elas querem, né? Então, assim, é um universo completamente diferente, a gente não tá falando de freira, tá falando de convento, mas eu acho que o filme ele se resolve muito melhor nesse sentido, porque se a gente for ver até em outros Nunsploitations, né, a maior parte deles, eles terminam até numa coisa mais extrema, né? Esse convento meio que se tornando um bordel, um hospício, uma casa ali de Satã. E não é nem a gente descambar pra uma loucura completa ali, que eu sinto falta nesse filme, mas eu acho que estabelecer melhor essa relação que a gente estava falando o tempo inteiro de sexo e poder para definir as dinâmicas ali do filme. Bom, acho que no final das contas ali o que eu consigo ver é que a Benedetta ela não amava ninguém. Ela só amava a fé dela, né? Tanto que ela acaba deixando tudo e todos, inclusive até a freira que ela parecia amar. E ela decide voltar pro convento acreditando ali naquela fé que ela sempre defendeu. Olha, eu queria dizer que eu acho que é assim, dos filmes do Festival de Cannes, eu acho que esse foi o que eu menos gostei até agora, assim. Esperava muito mais, estava com a expectativa lá em cima. Eu acho que dessa vez não supriu as minhas expectativas. Que é ótimo, né? Se a gente for pensar, né? Se mesmo o filme que você menos gostou você achou interessante, tudo bem que a gente pulou vários dos filmes menores ali de Cannes, mas eu acho que eu gosto menos de Annette e talvez de algum outro filme que eu tenha assistido até o momento. Mas certamente vão ter outros que vão entrar por baixo de Benedetta. Eu acho que Benedetta é um bom filme, eu gosto. Ainda desse problema de amarração e talvez um pouco choque ali também. Bom, mas entre eu não gostar e o Natan gostar, a gente termina assim, que acho que é o lado bom desse canal, né? Um gostar e o outro não. Eu só tô falando que eu não gostei porque ele gostou. Não, mentira, gente. Eu não gostei mesmo. Mas agora a gente vem para aquele ponto crucial aqui deste vídeo, que é o 20 recomendar.
E Nathan, eu acredito que você vai trazer aí uma dica de Nunsploitation. De fato, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Como eu disse lá no começo do vídeo, a gente tem uma ideia aqui de fazer um vídeo sobre Nunsploitation. Se você se interessou pelo assunto de alguma forma, comenta aí embaixo. Fala, eu quero mais engajamento nesse canal. Tá faltando aí vocês falarem com a gente, engajar o vídeo, né, pra ele chegar em mais pessoas também. Mas brincadeiras à parte, queria na verdade deixar aqui de recomendação pro final alguns textos acadêmicos ou mesmo lista de filmes Nunsploitation que vocês podem procurar caso tenham se interessado por Benedetta ou mesmo pelo subgênero, né? Várias das coisas que eu disse aqui, elas estão muito baseadas num texto que eu acho que é mais seminal ali para discussão no assunto, que é escrito ali pelo Tamao Nakahara, Buried Nuns, alguma coisa assim. Vai estar tudo aqui na descrição para vocês procurarem depois. Então, assim, são filmes que nem se pretendiam a discutir tudo isso que a gente falou. Eles tinham essa coisa mais espontânea, né, de ser exploitation por exploitation mesmo. Acho que o que o Nakahara faz é tentar meio que articular um pouco dessas coisas. E, obviamente, eu fui trazendo algumas outras que não necessariamente estão ali no texto. É um texto bem curtinho, vocês podem procurar aí, que é bem bacana, tá certo? E é bom vocês acompanharem a gente sim, porque logo, assim que acabar essa maratona de filmes aí do Festival de Cannes, que a gente tá fazendo, logo começa do Oscar, né? E aí parece que vai vir bastante filme bom também. Então acompanha a gente, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, ou seja, fazer tudo aí pra ajudar o YouTuber emergente, tá bom? Então, gente, muito obrigado, até a próxima e a gente se vê. Beijo, tchau!